já, ou mais. E 26 anos de adicção. Porque eu tenho adicção de mais do que a idade de muitos aqui. E eu passei por aí. Então, sabe disso? Eu fiquei uma clínica porque eu não tinha como. Precisei de ajuda, tive muitas perdas. E a perda, ela é necessária quando você precisa de ajuda. Porque se está cômodo, se não está, você está entendendo aquilo como um prazer aumentando na sua vida, vai tudo embora. Sabe disso? Eu fiquei aí, aprendi com isso daí, ter regras de trabalho, não queria, até que eu me estupidifiquei e vim, falei, não é isso que eu quero para mim. Mas o que eu vim aqui para passar, pelo que eu vim falar para vocês hoje, em relação ao tempo, eu me apegava muito nisso. Você tem um tempo, tal dia eu estou curado, não está curado. Tal dia eu vou sair contando as horas, o prazo. Cara, é assim, a determinação de cada um. O tempo que for necessário, se apegar, se livrar das enzimas que ainda estão no corpo. Por quê? Você saindo agora depois, amanhã depois foi forte, qualquer abalo vai dar um choque de realidade em vocês, que caso não queiram, se não foi do jeito de vocês, vai voltar de novo para quê? A recaída vai ser pior, vai ser muito pior. Porém, você saindo fortalecido, pegando a mão para Cristo, fortalecido, em oração, agradecer o que você tem aqui hoje, porque muitos que queriam estar aqui, tem muita gente que eu conheço, que queria estar na frente, não tem condição, eu já estava vivendo na rua. Então, o trabalho espiritual é muito importante, manter a cabeça ocupada aqui dentro é muito importante, fazer a obra aqui dentro é muito importante. O pessoal novo tem que conseguir a vida, largar disso. Porque o que acontece? O cérebro da gente, quando você está em uso, ele produz e ele acredita em ter a necessidade daquela substância todos os dias. Ele quer que aquilo seja feito para ele não ter que continuar. Quando se cessa isso, ele não tem mais esse tipo de substância, no caso para ele entra em modo de alerta. Ele entra nessa situação que deixa a gente numa abstinência total, que muitos sabem o que que vem a fazer besteira, loucuras e até atentar contra a vida, porque isso é da gente, é do cérebro, é do adicto. Então é com o tempo, com Deus, com oração, com você ter um tempo determinado para você entender que você é doente, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. O dia mais importante é hoje. Porque hoje você escolheu amanhecer com Cristo, hoje você escolheu estar bem, hoje você escolheu estar limpo. Porque daqui para frente, um dia ou outro, a realidade, você vai lembrar que esse dia de hoje você não desistiu. Então você não desistindo, é o passo que você tem que dar, porque assim, tem família, tem mães, tem mulheres, filhas, irmãs, que amam Deus, amam tudo. É complicado, não é tão perto, não sei qual é a qualidade de vocês, mas assim, eu esperava gratidão mesmo de chegar no dia que eu me mostrar melhor. Porque, eu vi sofrer aquelas pessoas 26 anos. De casa, de sair, de estourar tudo de carro, de comprar uma coisinha ou outra, perdi de novo, porque eu nunca tinha me aberto a isso. Eu nunca tinha entendido o problema que eu tinha, a doença que a gente tem. Você tendo noção disso, a capacidade de melhorar as coisas já aumenta muito. Porque você vai achar, você vai concluir o ciclo da sua vida e finalizar. Porque muitas das coisas aqui eu acredito que nunca se acaba. Começa alguma coisa, você vai lá e para. Você quer fazer alguma coisa outra, você vai lá e para. Então, se libertar disso é essencial. Então, o dia mais importante é hoje. Porque a mudança, quando ela não vem de verdade, quando a mudança não vem de verdade, ela vem pela dor. Ou você preso, ou você entra em briga, não joga, você tem que fugir daquele lugar. Ou você faz as coisas que façam acontecer, ou você vai continuar parado no mesmo lugar. Quando eu subi um monte daquele que eu estava sendo trampado para trás, tinha um monte, nossa, que eu lá. Eu fiz um propósito com Deus.
tocou. Eu li o Salmo 139, por 15 dias, 5 horas da manhã, descia para a igreja que tinha na igreja que a gente construiu, e fiz um propósito com Deus ali. Achei, entreguei minha alma a Deus ali, porque não tinha mais necessidade do que eu fazia, e me entreguei. Foram 7 meses lá dentro, até eu entender que não foi nem a hora. Me mantenho sóbrio, me mantenho limpo, me mantenho apto. Tudo que eu faço na vida hoje, trabalho, em casa, por quê? Porque eu escolho viver todo dia com Deus, isso é muito importante. Mas assim, quando eu me ajoelhei, quando eu me entreguei, quando eu achei que tinha cessado a hora, porque eu cansei de sofrimento, cansei de dor, eu me entreguei ali. A palavra de Jesus me salvou, me libertou as coisas que eu não consegui enxergar. A verdade de você viver com Deus, de você caminhar com Deus, ou você falar de Deus, é diferente. Caminhe, fale do jeito certo, ande, mas do jeito certo, e se entregue de verdade. Não por mostrar para os outros, não por fazer, vir para cá, para ficar e voltar para a rua depois, levando nada de bagagem, ficar no entra e sai. Não pode. A vida de vocês é muito importante. É para vocês mesmos. A família de vocês vem, a família de vocês vivem, se preocupam, mas depende de vocês. Depende de vocês, sem dodói, sem encarar como homens mesmo que vocês são. Tem muitas coisas que eu pensava lá assim, que eu estava sendo castigo. Estava sendo castigado aqui. Não, você não está sendo castigado. As perdas que fazem castigar você. Então, eu comete, mas não assim. Não entendendo fora de controle, louco, que nem eu saía 3, 4, 5, 7 dias na semana dormindo de casa. Não, vou voltar, vou tomar um banho, vou trabalhar, não tinha mais nada. 7 dias, como assim? Você perdeu a noção de tudo. E eu não volto mais para isso, tendo noção na minha cabeça que as perdas são castigo. As perdas, não vocês. Então, se culpar, não adianta mais, a gente não consegue mudar o passado. Tinha um rapaz que falava comigo lá, ele sempre falava, eu nunca quis mudar meu passado. Era meu arrogantão, eu peguei uma amizade com ele, é um dos melhores amigos que eu tenho hoje. E ele falou, por que um dia eu perguntei para ele, cara, você só fala que nunca quis mudar o passado? Ele falou, porque eu sei que não dá. A gente só muda as coisas que a gente consegue ver, pegar, as coisas que a gente tem a capacidade de fazer. Então eu nem falo que eu queria porque já passou. Só que o já passou, quando ele falava comigo de vez, ele sentava na varanda lá e falava, irmão, eu vou sair daqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, plano. Tá bem, saiu, ficou mais de 1 ano e meio lá. Eu cheguei e saí e ele continuou ainda. Mas ele falou para mim que tudo que ele plantou ali dentro, que ele colheu com ele trabalhando ali dentro, espiritualmente, ele conseguiu. É difícil? Claro que é difícil. Cada um aqui sabe a experiência que a gente tem, a vontade, o desejo, o palavreado, as emoções, tudo acontece aqui, é tudo a flor da pele. Eu sei disso, fiquei aí também. Então, cara, assim, eu vou finalizar minha parte hoje, que eu vou falar em relação do ânimo, da vontade, porque eu sei que sente, eu sei que dá vontade. Pô, eu saía, pegava um uísque, tomava a noite toda, virava, não sei quantos quilos de cocaína, eu vivia nessa vida. Então, me entregar dentro de um lugar com mais homens que nem eu, mulheres, homens mais, com a cabeça mais arrogante aqui, é uma casa que está habilitada para vocês. Vocês têm o privilégio de estar aqui em recuperação. Então, assim, aguenta, cara, aguenta firme. Aguenta firme o tempo, aguenta firme o que tem que ser passado. Tem uns perrecos ou outros que eu sei que tem umas horas de alegria, que você dá uma risada, que você tem afinidade com mais um ou outro. Cara, se apega nisso. Porque assim, quanto menos esperar, eu falava assim, 26 anos que eu fiquei nessa vida. 26 anos, eu fiquei quase 8 meses para melhorar, menos de 5% da minha vida eu fiquei ali dentro. Então compensa você ter esse tempo, ter essa estrutura para você mesmo, aqui de estudo, de trabalho, faça o que você lê no livro, faça as coisas que acharem melhor, porque assim,
quando sair daqui que vai ser o teste. Entendeu? Eu ficava pensando muito nisso. Comecei a sair de Tuca, eu virei monitor lá na clínica, eu virei monitor. Nos últimos 2 meses eu fiquei, já levava o pessoal nos hospitais e tudo mais. Eu comecei a ver, a já ter esse tipo de realidade, mas eu fui preparado. Eu fui ciente de que eu ia passar em lugares que não tinha ninguém observando. Ao contrário, eu que estava observando a pessoa que ia comigo. O cadeirante que tinha lá, o outro rapaz que tinha que passar no médico, um dentista, alguma coisa ou outra. E eu tinha que correr atrás dos caras, porque os caras eram novatos, chegou aquela hora, eu tinha que ir atrás, tinha que pegar, só que assim, quem não podia perder o controle sou eu. Não que vocês não saibam fazer isso, mas quando saírem, quem não pode perder o controle são vocês. Certo? Beleza? Então assim, pessoal, creio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Quem daqui esteve também da outra vez que nós viemos? Eu. 50%. Significa que 50% já está na rua. É isso? Os dias em que ele esteve internado, eu não sei quantos, mas ele saiu recuperado. Mas recuperado mesmo. Está trabalhando, assumiu o casamento, está vivendo junto, está congregando na igreja, está tomando Santa Ceia, então está vivendo a vida que ele não conseguia. Eu acredito que quando vocês decidiram e alguém juntamente com vocês decidiu trazer você para cá, eu tenho uma certeza que era a última chance que vocês teriam. E muitos receberam até a notícia, é a única chance que você está tendo. E eu acredito que essa frase é a que mais recorre entre vocês. Eu vou contar uma história aqui, bíblica, que retrata mais ou menos o que acontece com uma pessoa. E esta pessoa bíblica vivia em um lugar onde tinha conhecimento de Deus, tinha ensinamento das coisas de Deus, sabia da existência de Deus, e ele vivia sempre na dependência de que alguém ajudasse. Ele vivia como se essa fosse a única chance que ele tinha. Vocês vão ver como esta pessoa aqui tem muito a ver com a vida de vocês. Vamos orar. Pai bendito, hoje nós estamos aqui mais uma vez. 50% já nos ouviu e outros 50% é a primeira vez. Mas a intenção maior aqui, Deus, não é preparar o homem para ter uma vida secular, mas é preparar um homem para ser um homem de Deus. E a tua palavra vai ser semeada, como tem sido desde o início, para abrir o entendimento, para que a fé possa ser tocada, e assim, Senhor, o seu nome ser glorificado. Não temos e não somos nada se o Espírito Santo não trouxer as Escrituras vivas e fazer toda a diferença nesta noite. Então, Pai, baseado nisso que nós nos reunimos aqui, para que a glória, para que o louvor, para que a honra seja apenas tua. Ninguém aqui aparece ou parece ser melhor do que o Senhor. Então seja a ti toda a honra, seja a ti toda a glória, e seja sempre exaltado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler um texto de início, e eu quero que vocês prestem bem atenção. Aqui está assim, Evangelho do apóstolo João, versículo 20,
ou capítulo 20, versículo 30. Ele diz assim, é o final do livro, e ele está dando uma orientação. Então ele está dizendo assim, na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que crendo em seu nome, tenhais vida. Olha que interessante. Vocês entenderam? Ele disse que Jesus, ele fez muitos milagres. E esses milagres eram sinais. O que é um sinal? Vou dizer, você acorda de manhã, olha para o céu, ele está meio nublado, dá aquele vento fresco, você logo prevê que aquilo é um sinal que vai chover. Então você consegue fazer a leitura do tempo e de coisas que estão acontecendo e prever até situações ruins que estão avançando contra você. O que João está dizendo, que tudo o que Jesus fez na terra eram sinais para provar que ele era tudo aquilo que ele estava dizendo ser. Consegue entender? Presta atenção. Jesus, ele não era da terra. Ele sempre foi do céu. Pense o que quiser, é um extraterrestre, é uma pessoa que não era humana, mas a diferença de uma crendice para uma realidade é que ele então ele tem uma existência. Agora pensa como uma pessoa que vive num outro lugar, vindo na terra, assumindo um corpo humano, as pessoas sabendo onde ele nasceu, quem era a mãe, quem era o pai, quem eram os irmãos, como é que esse cara, ele ia dizer, eu vim do céu? Quantos iriam acreditar nesta fala? Ninguém, porque viram ele crescer, viram ele brincar com seus filhos, viram ele comer, viram ele beber, e ele diz, eu não sou desta terra. No mínimo existem duas possibilidades, ou ele é o que ele diz ser, ou ele é esquizofrênico, ou ele é algum doente psiquiátrico, sem tratamento. Então o que é que Jesus precisava fazer para provar que ele era de lá e que estava aqui? Sinais. Andava sobre as águas, multiplicava os pães, transformava a água em vinho, ressuscitava mortos. João, o que escreveu esse livro, ele está dizendo, eu andei com ele, eu toquei nele, eu ouvi o que ele dizia e eu vi tudo o que ele fazia. Só que eu não vou escrever tudo o que ele fez, porque não dá. Mas o que eu reservei e eu coloquei neste livro é suficiente para que quando vocês começarem a ler e terminarem de estudar, terminarem a sua leitura, quando vocês começarem no capítulo 1 e terminarem lá no final, a intenção que eu estou escrevendo, estes sinais, é para que vocês creiam que aquele que era lá de fora e que veio entre nós e andou como um de nós, ele é exatamente o que ele está dizendo ser o que é. E isso está nos sinais.
existia um homem que ele ficava num lugar parecido com a piscina aí de fora. Era um tanque de lavagem, onde as pessoas vinham, tomavam banho ou separavam a água para depois fazerem uso. E na época em que havia as festas no templo, as pessoas vinham de longe, vinham de outros países, tomavam banho para poder ir para o templo. Chamava-se banhos de purificação. Esse homem que ficava nesse lugar também era um dos muitos que estava lá. E quem eram essas pessoas? Cegos, aleijados, enfermos, pessoas incapacitadas. E o que é que eles acreditavam para se reunir em torno daquele tanque? Eles tinham uma fala de que uma vez por ano vinha um anjo, agitava a água, e a primeira pessoa que descesse nesta água agitada ficaria curado. Este homem fixou-se nesta frase e permaneceu ali por 38 anos. Quem tem 20 anos de idade aqui? 20 anos de idade. 23 anos de idade. Com 38, dá quanto? Quase 60 anos. Provavelmente, esse cara começou a ficar em torno dessa piscina com 23 anos de idade. E estava com 60 anos, já passou para a maioridade, e ainda estava esperando o anjo agitar as águas para que ele pudesse ter a chance de entrar e ser curado. Ele passou uma vida inteira esperando. E o que esse cara era? Aleijado. Ele não conseguia andar. Para uma pessoa ser aleijada, ser idosa e ter ficado paralítico com 23 anos de idade, você sabe o que pode ter acontecido com ele? Um trauma. E provavelmente não foi coisa boa, porque ele permaneceu, depois desse trauma, aleijado. Então ele pode ter sofrido uma queda por fuga, pode ter feito alguma besteira, e a população malhou ele no pau, a tal ponto que ele ficou paralítico e nunca mais pôde andar. Se arrastava pelo chão. Característica de quem se arrasta pelo chão: roupa suja, evacua ou caga, normalmente perto da onde está. Vive de esmola porque não tem condição para trabalhar. A vida desse homem era uma miséria. Desculpa, pastor, perdão. A vida deste homem era uma miséria, mas ele tinha uma expectativa, era a sua única e última chance. Ele esperava que o anjo viesse e alguém o ajudasse a colocá-lo dentro da água. Mas a Bíblia sabe o que diz? Ele não tinha amigos, ele não tinha família, ele não tinha ninguém que exercesse uma boa ação. Olha que terrível. Ele não tinha nada e ele não tinha ninguém. A vida passou com um sopro e ele continuava se arrastando no chão, sem amigos, sem parentes e alguém que pudesse olhar para ele e ter piedade e ajudá-lo. Você consegue entender o que é isso? Eu tenho certeza que sabe. Tenho
certeza que sabe o que é passar pela aflição, passar pelo aperto, você ter um coração bom, saber o que deveria estar fazendo, mas não consegue. A vida te arrasta, as pessoas te arrastam, mas no fundo você dizia, ou você diz, eu não queria estar nessa situação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vocês estão aqui dentro. Se vocês estivessem lá fora, eu diria o contrário, mas vocês estão aqui dentro procurando uma solução. E eu tenho uma novidade para você. Você sabe por que você tem saída? Sabe por que você tem uma opção? Sabe por que você consegue ir para aquilo ou para aquele lugar que você deseja? Porque quando Jesus subiu naquela cruz, recebendo humilhação, condenação, desprezo, ele olhou do alto da cruz e disse: Pai, ainda vale a pena morrer por eles. Glória a Deus, glória a Deus. Você sabe qual é a dimensão disso? O ser que estava num trono, onde todos reverenciavam, decidiu descer, mostrou que ele era dono da vida, subiu numa cruz, foi humilhado, foi desprezado. Os discípulos que ele andou 3 anos, largaram ele só. Os soldados zombavam. Os religiosos, os donos da verdade, riam, cuspiam. Ele foi recebido com aflição, com porrada, chicoteada. Era para ele ter morrido no trajeto. Mas ele olhava para mim, ele olhava para você e dizia: Pai, vai valer a pena no final. Se você respirar fundo, você vai sentir o cheiro da comida. Se você olhar para trás, você vai ter a certeza, porque você vai ver a comida. A hora que você sentar no prato e pôr a comida na boca, você vai dizer: está temperada. Quando você ouvir alguém dizer estava gostosa, você vai dizer: realmente estava. Mas eu estou falando de Jesus, que não se vê, que não se ouve, que não fala, que não tem sabor, mas que Ele é real. Glória a Deus, glória a Deus. Eu nasci no meio de 3 abortos. Eu estava na minha casa, fazendo meu devocional, quando eu li as Escrituras. E as Escrituras disseram assim: pode uma mãe abandonar o filho que amamenta? Ainda que ela faça isso, eu, o Senhor, não farei. Eu olhei e falei: Senhor, como o Senhor cuida maravilhosamente das pessoas. Alguns anos depois eu fui visitar minha mãe, porque eu fui criado com ela. E minha esposa do lado, a minha mãe disse: antes de você nascer, eu fiquei grávida. E eu abortei você. Abortei o primeiro. Depois eu abortei o segundo. Aí eu fiquei grávida de você. Não sei o que deu em mim. E eu continuei com a gravidez, você nasceu. Fiquei grávida a 4ª vez. Aí eu tirei. Você sabe o que ela quis dizer? Eu não sei o que deu em mim e deixei você nascer. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela ia me desprezar. Mas se uma mãe pode desprezar, o Senhor disse: mas eu não vou desprezar você. Eu estou de pé aqui como prova de que Deus cuida da vida do ser humano. Ele cuida de cada um de nós.
minha chance, eu entendi o meu chamado, por isso eu estou aqui. Eu tive Covid em 1920, foi 2020. O médico de quem eu peguei morreu. Eu fiquei entubado 12 dias. Os médicos me desenganaram. A minha prima estava lá em Maceió. Ela se ajoelhou na cama e começou a orar por mim. Ela impôs as mãos e ela sentiu como se eu estivesse deitado na cama dela. Ela sentiu um toque no meu peito. Aleluia. E ela disse: Senhor, o teu Espírito Santo é vida, e teu Espírito Santo está nele. Tira-o da morte. Os médicos estavam querendo deixar eu fazer uma tomografia só para descartar morte cerebral. Eu coloquei no grupo do oleiro, eu coloquei as condições em que eu fui fazer a ressonância, a eletroneurografia, eletroencefalograma, aliás. Eu estava sem sedação e entubado. Quando ele fez o exame, aparece o resultado: paciente sem atividade cerebral. Mas quando Deus olhou, quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele teve compaixão e disse: eu não vou te abandonar. E eu levantei daquela sepultura, eu levantei no dia do Covid, e estou aqui sem sequela nenhuma. Então eu sei o que eu estou te dizendo. Existe um Senhor que desceu do trono, Ele se fez homem, Ele falou a linguagem que nós entendemos, Ele fez os seus sinais, curou, libertou, transformou e disse: eu sou a vida. Nós não estamos fazendo uma reunião para dar bons conselhos. Se fosse para isso, eu nem viria. É verdade. Porque o mundo vai para o inferno cheio de bons conselhos. Assim como aquele homem ficou 38 anos esperando uma coisa que não existia. Até que o Senhor Jesus se apresentou a ele e disse: o que você quer que eu te faça? Estou vendo que você é mau, está mal. Faz o seguinte: você quer ficação? Senhor, eu não tenho ninguém que pode me jogar dentro da água. Vou perguntar para você, não precisa responder. Você veio para uma casa de recuperação. Aí eu te pergunto: você quer ficação? Mas o que você está olhando? A medicação que entra? O tempo que passa? Conselhos vazios? Você está aqui aquele homem que ficou do lado da piscina esperando um anjo aparecer, mas mesmo quando ele aparecia, não tinha ninguém do seu lado para te ajudar? 50% já está na rua, da última vez que eu vim. 2 meses. Como você vai querer passar o seu resto de tempo? O que você espera daqui de dentro? Que o tempo, que a necessidade, que a vontade passe? O pecado está lá fora e está aqui dentro. Aonde você for, o pecado está em você. O vício vai estar em você. Mas a resposta que você tem que dar é: o que eu estou esperando de mim? Quando Jesus se aproximou dele, ele perguntou: você quer ficação? Ele disse: quero, mas eu não tenho quem me ajuda. Então Jesus disse: pega a tua cama, levanta e sai daqui. Porque ali não era o lugar dele estar. Sabe quantas pessoas tinham ali? Centenas de pessoas.
e Jesus só apareceu para uma única alma. Aqui está cheio de gente, mas ele não está falando com todo mundo, ele está falando com você. Consegue entender a diferença? Você tem um nome, você tem um RG, você assenta numa cadeira, você veste uma roupa, você é uma pessoa, e ele veio para dizer a você que ele é a vida. E a tua vida não depende do pecado, não depende do que te dão, não depende do que rouba, não depende do que te veste. A vida depende dele. Se você entender que ele veio do céu, foi humilhado para que você tivesse uma única e verdadeira oportunidade, hoje você vai se levantar dessa cadeira e vai dizer: eu estou livre. Meu Deus, amém, Senhor. Eu não vim dar bom conselho, eu vim apontar que existe uma porta de saída e ela se chama Jesus Cristo. Qualquer igreja que vier aqui, qualquer religião que vier aqui, qualquer pessoa que der um conselho aqui, não dizer, não falar, não viver o amor por Jesus, você está enganado. Quando eu me converti, meu pai era pai de santo, ele se converteu. Aleluia, eu creio. Minha avó era católica roxa, que tem santo dentro de casa. Ela largou tudo e se converteu. O meu avô era ateu. Ele morreu confessando o nome de Jesus para mim. Daí em diante só foi ladeira acima. Vários pastores surgiram na minha família, músicos, cantores, líderes de louvor, porque eu não fui insuflado com boas maneiras espirituais. Eu me encontrei com o Senhor Jesus, e quando eu me encontrei com Ele, eu tive que me curvar, eu tive que me arrepender, eu tive que entender que eu sou um lixo, e não existe bem algum em mim, mas Ele decidiu olhar para mim e dizer no alto da cruz: Pai, vai valer a pena. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Consegue entender o que é isso, irmão? Jesus manda ele levantar. E ele não levantou porque ele foi curado. Aleluia. Quando ele se levanta porque Jesus deu uma ordem. Ele se levantou porque Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. Aleluia. Porque ele disse com a sua voz. Ele não disse: você precisa de 7 sessões de fisioterapia. Não que isso esteja errado. Você não precisa de uma avaliação da neuro. Você não precisa de uma avaliação do ortopedista. Pega a tua cama, levanta e anda. O que você está esperando quando você sair desta internação? Fala para mim. Olhar para trás? Juntar um grupinho que entende, que é entendido das coisas e sair melhor lá fora? Para fazer o errado um pouco melhor? Ou você é aquele que está sozinho, que não tem amigo, que não tem família, que não tem ninguém que se compadece, mas que Jesus disse para você: você quer ser curado? Então levanta, toma tua cama e anda, vai para a tua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu construí a minha profissão
condição, como todos nós, sem saber de nada. Era jovem, perdido, pobre e cego. Até que andando na rua o Senhor falou comigo: quadros. Foi aí que eu comecei a pintar quadros. Eu sou artista plástico por ser autodidata. Nunca fiz aula, nunca aprendi nada com ninguém. Comecei a pintar pedaço de madeira. Chegava a faturar, isso aí há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Eu chegava a faturar num domingo 5, 6 mil reais. Hoje estaria em torno de 10, 15 mil reais. Vindo do nada, sem profissão, sem nada. Mas Deus teve compaixão de mim. E Ele me deu, além da libertação, me deu condição de viver, de tirar do bem desta terra. Depois fui fazer faculdade, passei perrengue, minha vida não foi nada bonitinha. Minha sogra infernizou a minha vida, estimulava com que eu me separasse da minha esposa. Fiquei 1 ano e meio sem ver meus filhos, casado, porque eu não tinha onde colocar a minha família. Eu ia dormir 11 horas, meia-noite, 5 horas da manhã, colocava a roupa. Não, já levantava com a roupa suja do dia anterior, porque nem banho dava tempo de tomar, porque eu precisava ganhar a minha vida. Meu pai morreu, roubaram a minha Kombi, roubaram minhas máquinas. E eu andava pela rua, sem ter nada. Eu pegava meia dúzia de quadro pequeno que eu que dava para carregar, colocava debaixo do braço, e eu ia chorando, porque eu não tinha como colocar comida na mesa, não tinha como levar nada para minha esposa e meus filhos. Mas a Bíblia diz: enquanto você vai andando, enquanto você vai chorando, no final você vai ver a alegria do Senhor nascer sobre você. Eu nunca vi tanto quadro na minha vida quando nesse dia em que meu pai estava morto. Glória a Deus. Sozinho, sem família, eu tive que fazer um processo contra meus próprios parentes para pegar uma herança que já era minha. Não tenho um irmão, não fui criado com a minha mãe. Meu avô, minha avó e meu pai já tinham morrido. Eu estava sozinho, sem amigos, sem que pudesse me colocar dentro do tanque. Mas ele andava lado a lado, todo santo dia comigo. Quando você sair daqui, você tem que ter esta convicção de que Ele entrou e Ele não vai sair. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Depois que passou esse período, ele foi para lá no templo. E lá no templo começaram a reclamar dele. Por que você está carregando peso? Se é sábado, você não sabe que as Escrituras dizem que você não pode fazer esforço? Ele falou: olha, o cara que me curou, ele mesmo mandou eu pegar minha cama, levantar e andar. Quem é esse cara? Jesus. Aí Deus. Aleluia. Olha só, Jesus encontra-se com ele no templo. Jesus se dirige até ele. De novo, uma hora na água, outra hora no templo. Jesus olha para ele e diz: estou vendo que você está curado. Segunda frase: não peques mais, para que não te venha coisa pior. Sabe por que ele era paraplégico? Porque ele tinha cometido um pecado e a população deveria ter pegado ele de pau para matar, mas só conseguiram aleijar. Porque Jesus disse para ele:
que o seu paralismo era por conta do seu pecado. Ele passou 38 anos paraplégico, sem ter a chance de descer na água. Aquilo era a própria punição para ele. Sim, verdade. Sabe qual é o maior sinal deste homem que está aqui? Jesus. Quando Jesus olha para ele, ele era o quê? Um paralítico, um paraplégico. Ele foi curado? Sim. Foi curado. Mas o que está escondido aqui não é a paralisia. O que está escondido aqui é a causa da paralisia. Ele estava paralítico por causa do seu pecado. Não tem pecado grande nem pequeno. Ele estava lá por causa do que ele fez. Ele fez alguma coisa séria. E Jesus disse que aquilo estava por demasia. O pior que Jesus se refere é ser lançado no inferno. Porque o cara que pecou, foi fuzilado, andou paralítico, e ele já estava com 60 anos de idade, ele estava aguardando a sua cadeira no inferno. O maior sinal que Jesus desceu para mostrar aqui na terra não é o fato de levantar um paralítico, não é o fato de levantar um homem da sepultura. O maior sinal de Jesus quando ele desceu na terra foi dizer: estão perdoados os teus pecados. E a prova de que ele foi perdoado, ele levantou e saiu andando, porque quando Jesus se aproximou dele, Jesus não queria saber se ele era, ou que ele estava, ou se o pecado fizesse ele daquele jeito. Se o pecado fosse maior do que Jesus, Jesus iria virar as costas e dizer: você não é digno de mim. Sim, verdade. Mas para provar que ele desceu do céu, para provar que o homem tem pecado, ele desceu e disse: os teus pecados estão perdoados, levanta, toma a tua cama e segue a tua vida. Eita glória! Você está aqui por consequência do seu pecado, dos seus erros. Você não tem ninguém que possa ajudar. Você está na mesma condição. Mas eu estou aqui para te dizer: Jesus não está olhando para aquilo que você fez. Ele olha para o futuro e diz: há uma chance para você. Oh, Deus maravilhoso. Ele diz que ele é o caminho. Ele diz que ele é a verdade. E ele diz que é a vida, o caminho, porque não existe outro que veio do céu para salvar o homem. A verdade, porque o que ele está dizendo não é mentira. Se ele está dizendo para você, se ele está tocando no teu coração, se nesse momento você viu que você é lixo como eu sou, que você tem pecado como eu tive, mas você está sentindo e percebendo que ele está aí do seu lado com você, você está vendo o Senhor. Amém. E isso não é mentira, é verdade. E quando ele diz que ele é a vida, isso quer dizer que nesta caminhada que você está tendo com ele, e você descer a sepultura, e as chances de vida acabarem, ele está dizendo o seguinte: eu sou a vida. Quando eu voltar,
o túmulo vai ter que abrir a sua boca, vai ter que devolver você. Você ganhará um novo corpo, você estará onde eu sempre estarei. Nunca ninguém tirará você das minhas mãos. É isso que Jesus promete, é isso que Ele faz. A hora que você sair daqui de dentro, ergue as suas mãos e diz: Senhor, chegou a hora de eu ver o milagre do mar vermelho se abrir na minha frente. Adeus droga, adeus passado, adeus vida. Eu quero andar com o Senhor até o dia em que Ele voltar. Muito obrigado, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Eu passaria aqui horas para contar os milagres que aconteceram na minha vida, de curas instantâneas, de misérias que fizeram contra a minha vida, armadilhas que fizeram para que eu perdesse meu emprego, doenças que eu passei, amigos que eram falsos. Preguei numa igreja onde tinha recuperação de viciados. O rapaz estava ausente. Os internos falaram: o irmão estava aqui pregando. Que palavra que o irmão trouxe? O pastor da igreja me chamou e disse: o que você andou pregando lá fora? O que você andou dizendo para eles? Eu falei: apenas um nome que está acima de qualquer outro nome. Eu só falei de Jesus e de que Ele ama e que Ele liberta. Mas se eu sou um problema para vocês, eu estou saindo. Depois de 10 anos eu me ausentei daquela igreja, porque eu vi que eles não mereciam. O próprio pastor, que dizia que me amava, ficou na pilha do rapaz invejoso, ciumento, e que falou e deu mau testemunho de mim. Sabe o que aconteceu? A igreja nunca mais cresceu. O rapaz deixou de ser pastor. Sei lá agora qual é o tipo de vida que ele teve. O casamento dele não durou. As pessoas que fizeram mal para mim no meu trabalho foram exoneradas, foram expulsas. Meu Deus. Ok. Porque eu não vim aqui dar bom conselho para você. Aleluia, Pai. Eu vim dizer para você que se Ele é o motivo da sua fé esta noite, você não cheira, não ouve, não vê e não pega, mas você, com a sua fé, está vendo Jesus do seu Glória a lado. Deus, aleluia. Você, com a sua fé, está percebendo de que Ele é a verdade. Você, com a sua fé, está percebendo que nunca ninguém falou de Jesus desse jeito. Aleluia, Deus. Obrigada, Deus. Esta é a tua hora. É a hora de você brilhar. Enquanto Ele está na cruz, você está exaltado. Enquanto Ele estava na sepultura, você está perdoado. Enquanto Ele está lá no céu, a presença dele vai te carregar para o resto da vida. Glória a Deus, aleluia. Tudo o que é, só pode ser se Ele estiver junto. Aqui não é bom conselho, é a palavra de Deus. E o próprio Senhor disse: você quer saber se o que eu estou dizendo é a verdade? Começa a praticar. E você vai ver que na prática da verdade, você mesmo vai saber que eu existo, que eu sou verdadeiro e que eu te amo. Eu quero nesse momento, lembrando nesse momento aqui, eu quero orar com você. E esse orar com você é uma pública declaração da sua fé. Quando eu fizer a pergunta, se você estiver crendo, ergue a sua mão e diz: estou crendo. Seja verdadeiro e dê essa chance para você mesmo. Mas se você está inseguro, você acha, isso não é bem comigo, fica quietinho e não dê falso testemunho. Mas se você está crendo, se você está vendo a realidade que Jesus é, eu quero que você levante a sua mão aí no seu lugar. Maravilha. Agora eu quero que você fique de pé. Os que levantaram a mão, você vai fazer uma confissão pública agora.
Vem aqui, até aqui à frente, comigo. Nesse momento, Jesus está. Vai lá, família, vamos devagar que tá molhado o chão. Os que levantaram a mão, os que ficaram de pé, os que estão acreditando. Eu sei que o Nick daqui nem vai sabe. Então eu vou falar, você repete, mas repete com fé. Tá? Coloca a mão no seu coração com um significado. Não vai ser nem mais santo nem menos santo. É só para um efeito geral. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou falando. Eu que vou falar. Então diz assim, fecha os seus olhos. E diz assim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diante da mensagem. Eu creio. Que o Senhor é o Deus. Que se fez homem. E deu o maior sinal. É o perdão dos meus pecados. E eu aceito. E te peço. Me guarda. De hoje em diante. Onde eu passar. Onde eu andar. Onde eu conviver. Esteja sempre comigo. Quando eu fraquejar. Esteja comigo. Se eu escorregar. Esteja comigo. Quando eu me firmar. E chegar na minha vez. E descer da sepultura. Esteja comigo. Porque nesta noite eu confesso que sou pecador. Estou arrependido. E a minha vida não é nada. Mas mesmo assim, eu a entrego. De livre escolha ao Senhor. Cuida de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou orar por vocês. Aleluia! Eu vou orar por vocês. Feche seus olhos. Eu creio, Pai bendito, esta foi a confissão que eles fizeram diante de homens, diante do Espírito Santo e diante do Senhor. Eles entenderam que a mensagem é Jesus, que o Senhor é o Rei da história. E da mesma maneira que o Senhor me escolheu, Meu Deus, aleluia, da mesma maneira que o Senhor me chamou, cuida, porque eu entrego a cada um destes nas tuas mãos. Eu fiz a minha parte. E eu quero que o Espírito Santo faça dele. Sela estas almas. Guarda-os no dia do mal. Guarda-os no dia do temporal. Guarda-os quando todo mundo desacreditar deles. Mas que eles permaneçam em pé por causa da divina semente. Se tiverem agora, Senhor, com algum vício, independente do que eles estão usando, eu peço libertação. Se tiverem, meu Deus, alguma doença, alguma deformidade, alguma doença que lhe aflige, eu também te peço, esta é a tua vez, Jesus. Esta é a tua hora, Senhor. Faz este sinal, faz esta obra e limpa a vida de cada um, colocando uma nova página, uma nova escrita, um novo caminho para eles seguirem. Não adiantem no processo. Não quero que, depois de terem ouvido essa mensagem, comecem a criar caraminholas e achar que é hora de sair. Não, Senhor, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, e eles precisam cumprir tudo o que é pertinente. Então guarda-os, mesmo estando livres, mesmo estando curados, guarda-os aqui até serem libertados oficialmente por uma análise, Senhor, de todos os que trabalham neste lugar. Te agradeço por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus.
homens que Deus escolheu dentro do ventre da mãe de vocês e foram se tornar ainda que aceitaram Jesus, certo? Como eu falei, Jesus está às portas, gente. Não vão brincar, não queira ficar fora da cena do Senhor. Olhe, esses aqui que aceitaram Jesus, enquanto há tempo, se quiserem ser batizados, viu? Se quiserem ter um selo com o Senhor, um compromisso com o Senhor, quem quiser, depois dá o nome dos dirigentes aí, que querem ser batizados pelo poder de Deus, para ter o selo, porque o Senhor ele vai recolher muita gente também vai ficar. Nós vemos os homens, né? Eles vêm e fazem esse batismo, certo? Esses que aceitaram Jesus agora de coração aberto, viu? Quem quiser, esse é um apelo. Mas também quem quiser, vocês são livres para não querer também. Eu quero. Você quer? Já são 2 almas. Eu sou batizado. Ó, pastor, 2 almas, ó. Eu também quero. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, glória! Aleluia, irmão! 9 almas. Você acha que o Senhor não vai se 10. Você acha que Deus não vai se alegrar? Quando vocês descerem lá, a guerra no céu. A guerra no céu. Se vocês mesmos têm essa convicção de querer mesmo ser batizado, dê o nome para o dirigente que cuida de vocês aqui. Eles passando o nome de vocês, né, pastor? A gente vai vir com a comitiva, com os pastores mesmo, oficiais da nossa igreja, não desfazendo deles, mas eles vão ajudar. Vocês vão ser batizados. Glória a Deus. Porque a palavra entrou. A palavra entrou. Eu glorifico a Deus. E depois disso que a palavra entrou, o Senhor ele que vai regar através da fé de cada um aqui. Amém? Amém. Vocês estão aqui prestando o coração de vocês, porque não cai uma palavra no chão se Deus não estiver conosco. Meu testemunho é um testemunho de vida, certo? Foi o Senhor que permitiu, mas o Senhor também permitiu eu ter vida e fôlego para contar esse testemunho.